Fala galera, eu vim hoje fazer o review dessa incrível impressora. É gigante e é gigante em todos os aspectos. Eu queria fazer um review que voltasse para a parte bem técnica, mas ao mesmo tempo eu estou preocupado com quem não tem impressora e não entende nada. Então eu vou fazer um review que tente agradar a todos? Não sei. Então quando eu estiver falando alguma coisa bem básica, vai aparecer um símbolozinho em algum canto dizendo que está no modo leigo. Meu nome é Theo, o que eu estou editando aqui? Tá, vamos lá. Essa impressora é uma FL-SAN, modelo V400, de uma empresa que está crescendo muito no mercado e está fazendo impressoras grandes. Quando eu digo grande, é em qualidade, em tamanho. Essa é uma impressora premium, é gigantesca. De cara já dá para notar que é uma impressora do tipo Delta. Ao invés de ser cartesiana, que tem os três eixos X, Y e Z, os motores correm aqui pelo lado, que fazem esse movimento sincronizado que é hipnotizante. A vantagem dela é que você tem uma estrutura super robusta, então para desalinhar vai ser bem difícil, mas isso vem com um preço. Como ela imprime até aqui, isso faz com que seja uma impressora muito maior do que as demais. Enfim, daqui a pouco eu exploro mais esse assunto. Apesar da FL-SAN ser uma fábrica chinesa e também tem nos Estados Unidos, inclusive eles têm um canal chamado FL-SAN Norte América e o canal FL-SAN Oficial. Mas elas têm estoque no Brasil, então comprando direto com eles já mandam lá do Rio de Janeiro. A minha chegou com uma semana. Não deu nem tempo de estudar tudo que eu queria. E dá para notar que é uma impressora bem silenciosa. Eu estou gravando aqui com ela imprimindo. Lógico, você vai ouvir um barulhinho ou outro, até porque o microfone está do lado dela. Como ela é uma impressora de base redonda, pelo fato de ser Delta, ela tem um volume de impressão que é um disco de 300 milímetros de diâmetro, que vai fazer um cilindro com 410 milímetros de diâmetro. A título de comparação, a maioria das impressoras trabalham com 220, 250 no máximo, um cubo. Deixa eu fazer as contas para ver quanto de volume tem mais. Agora, exatamente pelo fato dela ser Delta, isso tem um custo, é o tamanho dela. Ela tem 94 centímetros chegando até aqui, e quando você coloca o rolo de filamento em cima, ela chega até 1,20 m, 1,25 m mais ou menos. E ela pesa 20 quilos. Então se você for comprar uma, separa espaço na sua mesa. Ela é muito grande e é robusta, presa por vários parafusos. Então depois que você monta, que faz essa estrutura isostática, ela vira uma rocha. Que para impressão 3D é bem interessante você ter as coisas bem alinhadas, né? Afinal a gente está falando de camadas de 0,2 milímetros. A cabeça dela é do tipo Direct Drive. O que isso significa? Que a extrusora e o hot end estão todos juntos numa coisa só. Isso faz com que você consiga imprimir em filamentos elásticos, já que a extrusora consegue empurrar diretamente para o bico de impressão, sem passar por aquele tubinho. Fora isso, a cabeça é do tipo Vulcano, que chega a 300 graus de temperatura. Então, materiais para engenharia, como nylon, alguns compostos aí com fibra de carbono, que eu não tenho nem acesso a isso, podem ser impressos nela. E outra vantagem é que fica mais simples de você instalar o filamento. Tudo que você tem que fazer é colocar o filamento lá em cima, passar por esse buraco para passar pelo sensor de filamento e instalar aqui embaixo na cabeça dela. Só isso. O curioso é a solução de design para isso acontecer. Como você colocar a extrusora junto com o hot end, tudo numa peça só, isso faz com que fique pesada a cabeça de impressão. Então, para resolver isso, os braços dela são de fibra de carbono, que não tem variação, ou melhor, a variação dimensional é muito pequena quando esquenta e são muito mais resistentes e leves. Fora isso, a cabeça tem luz, para você ver a sua impressão e caso você goste de filmar e tal, essa luz dá um charmezinho todo especial. O detector de filamento, que é essa peça aqui que fica ligada em azul, ela serve para caso o filamento acabe, a impressão para e você pode repor o filamento enquanto está em andamento, evitando desagradáveis surpresas. Ela vem também com essa base magnética, ou seja, na hora que acaba a impressão é só puxar a base e ela descola fácil, você não tem que ficar esperando esfriar, nem colocar no freezer, coisas que as mesas de vidro normalmente fazem. Pelo menos a minha antiga era direto ela no freezer. Ela vem com nivelamento automático, que eu só usei 2 vezes, e eu vou comentar mais sobre isso daqui a pouco, que antes era feito em 2 etapas, mas com a atualização do Clipper passou a ser feito em apenas uma. Ele já faz tudo com uma passada só. Para quem está começando e quer simplesmente um negócio plug and play, é uma excelente pedida. A velocidade dela padrão, quando vem da caixa, é de 400 mm por segundo. Isso é o máximo, seria o Travel Speed. E daí o nome, né? V400. Só que com a atualização do firmware, ela chega até 600 mm por segundo.
E eles lançaram o firmware, foi em novembro, outubro, não sei. Ou seja, o nome dela foi péssimo, escolha de marketing, né? Porque agora ela deveria se chamar V600. Acompanhe aqui uma tela de 7 polegadas, touchscreen, bem responsiva, é colorida, tem 3 entradas USB, uma para conectar nela, uma para webcam e outra para um pendrive, e ainda tem uma entrada de slot de cartão microSD. O microSD eu usei uma vez, que foi para fazer a atualização do firmware. Dentro ainda tem uma memória de 8 GB, então eu nem preciso usar pendrive, eu mando direto os arquivos, e ela pega por Wi-Fi, ou seja, eu nem preciso operar ela por aqui. Pelo computador eu mando os arquivos para cá e de lá mesmo eu mando imprimir. A versão do Clipper que vem nela é a 1.3, mas eu recomendo fortemente você atualizar para 1.4, para ganhar na velocidade e o menu vai ganhar umas coisas a mais. Ou melhor, ele vai ficar mais simples e vai ganhar outras coisas a menos. Fora isso, ela ainda tem Dual Fan, que eu já comento sobre isso daqui a pouco quando eu falar sobre impressão em ABS. Falando sobre a embalagem, ela é grande, pesada, pesa 20,5 kg. A montagem é bem tranquila. São 3 pernas, 8 parafusos em cada perna. Instalar a cabeça, só fazer as conexões em cima e pronto. Meia hora, 1 hora no máximo se você estiver sendo ajudado, como eu fui. No meu canal principal eu deixei um vídeo falando sobre a montagem. O manual vem em inglês, mas só olhando as fotos você consegue montar ela tranquilamente. Minha crítica é só em relação aos parafusos, ele não diz exatamente qual parafuso vai aonde. É meio óbvio para quem já está acostumado. Tem um pacote com muito parafuso e você tem um monte de parafuso para colocar nos pilares. Mas eles poderiam colocar um desenho de cada parafuso em cada etapa para quem é mais medroso, vamos dizer assim. Vem um monte de acessório na caixa, vem graxa, algumas pecinhas extras, vem um outro bico e vem até parafusos extras, caso você perca algum deles durante a montagem. Eu confesso que eu fiquei aperreado, achei que eu tinha esquecido de colocar algum parafuso. Acompanhe esse folheto que ele diz o que é cada peça, e acho que está em alemão, não sei dizer. Vem o manual, todo colorido, num papel bom, mostrando como você deve fazer para instalar cada parte. É bem tranquilo, na verdade eu mal li aqui, porque só olhando as fotos você entende o que é para fazer. Vem também algumas ferramentas, como aquele alicate de corte que vem em toda impressora, um joguinho de chave Allen, vem um pincelzinho que eu estou tentando entender para que serve, e uma chavinha de fenda minúscula. Aqui o nivelador, que você não pode perder de jeito nenhum, e vem essa base, que serve para você apoiar o SpeedPad na mesa. Só que eu modelei e fiz um suporte para ele ficar aqui em cima. Para o meu uso e economia de espaço, eu prefiro o pad aqui. Mas na boa, é bem interessante, parece um tablet, um controle remoto que você opera diretamente aqui. Vem também o cabo de força, que isso ficou bem a desejar. O cabo de força é num padrão diferente do nosso, não sei se é europeu, chinês. Então tenha em mente que você vai precisar ter um cabo desse em mãos quando você receber a sua impressora. Qualquer cabo desse de computador, de televisão serve, você deve ter algum perdido por aí sem uso. Eu sinceramente acho que isso foi uma mancada deles. Já que eles têm estoque no Brasil, já poderiam ter previsto que a gente tem um padrão diferente do resto do mundo. Quer dizer, cada campo tem um padrão, né? Certo, como é que a gente começa? Recebi a impressora, e agora? Só plugar o cabo de energia, liga esse botão que tem atrás, passa o filamento por cima, manda esquentar a cabeça, e quando chegar em 175 graus, você coloca o filamento na cabeça e aperta o load. Já está pronta para operar. Quer dizer, você tem que fazer o nivelamento, né? Só que eu aconselho você a fazer isso depois de instalar o firmware mais novo. Porque quando você instalar, vai perder o nivelamento caso você tenha feito antes. Então, para não ter que reconfigurar as coisas 2 vezes, instala logo o firmware mais novo. Vale a pena. Ok, eu quero testar uma coisa aqui. Configuração, bed level. Perceba que o painel mudou um pouco e o Z offset está como 0. Significa que eu vou ter que fazer de novo o nivelamento da mesa. Então vamos lá, calibrate, e ele manda plugar o nivelador automático. Então aqui eu vou plugar o nivelador automático nessa posição, já que ele é imantado. Ficou na posição. Eu vou encaixar aqui, não tem erro, só tem um espaço para colocar. E agora eu confirmo.
Eu agora vou configurar a altura do Z. Então, a primeira coisa, eu vou voltar ele para a posição inicial e aqui eu posso controlar se eu quero ele mais para cima ou mais para baixo. Move Z0, ele manda eu remover o suporte antes de continuar. E agora eu já posso guardar o meu sensor. Com o firmware atualizado, provavelmente não vou precisar disso tão cedo. Continue. Eu vou colocar uma folha de papel. Pode ver que ela está completamente solta aqui embaixo do bico. E aqui eu vou baixar, ó. Pronto, ele já está oferecendo resistência, ficou com o Z menos 1,72 milímetros. Agora a gente vai trocar o filamento. Depois você escolhe um arquivo em qualquer site desses, Thingiverse, Cult 3D, Tangs, Printables. Joga no seu fatiador favorito e manda o arquivo para cá, seja por pendrive, por cartão ou por Wi-Fi. O PLA é o filamento mais comum e eu não tive muito problema. O filamento ABS é um filamento que me desperta várias emoções. Ele é mais barato, é mais resistente, é o plástico raiz que você pode fazer uma peça e deixar no sol, por exemplo, mas é um filamento mais difícil de imprimir. Ele precisa que a impressora esteja fechada para guardar o calor gerado dentro dele, para poder você não ter problemas de descolamento da mesa. Deixa eu explicar. Como o ABS retrai na hora que ele está esfriando, normalmente as pontas descolam. Isso vai te dar alguns problemas dimensionais. Aqui, por exemplo, eu tive problema na minha impressora antiga. Essa ponta levantou, ele continua imprimindo e o meu suporte de bits não vai suportar bit nenhum, então eu parei a impressão. Normalmente, para resolver isso, o ideal é que sejam impressoras fechadas. Inclusive a FLSan, ela vende um kit que você coloca umas tampas de acrílico e você fecha ela todinha. Só que, claro, a comunidade da internet já resolveu isso. E a turma modelou alguns fechamentos que você pode imprimir uma própria tampa para ela. Ah, como eu amo a internet! Então, como eu nunca conseguia imprimir em ABS direito na minha impressora antiga, eu imaginava que eu ia ter problemas com ela. E tive. Minhas primeiras peças deram esse problema chamado warp, que as pontas começaram a levantar. Então depois eu fui dar uma pesquisada e descobri que é só baixar a velocidade do ventilador para 20% e acabou o meu problema. Todas as peças em ABS perfeitas, mesmo com 600 mm por segundo. Agora eu estou no maior love com ABS. Só essa semana eu já comprei 3 rolos. Falando sobre atualização, é uma daquelas coisas que você tem que fazer. Recomendo fortemente. Só que como é um processo meio chato, eu vou fazer um vídeo dedicado sobre isso, um tutorial bem passo a passo. Curiosamente, acabou de imprimir aqui. Vai ter um vídeo muito legal sobre essas caixinhas que eu estou fazendo. Falando um pouco agora sobre os fatiadores. O Cura está na versão 5.6. Eu instalei e imprimi, não vi problema. Mas dentro do pendrive que vem com ele, a versão do Cura é 4.1.3. Eu achei estranho, já que é uma versão mais antiga. E o pessoal da FLSan me disse, por favor, use nos seus testes a versão 5.0. Está na 5.6, eles querem que eu use a 5.0. Bom, quem sou eu para questionar? Instalei o Cura 5, não foi tão fácil de achar, e eu imprimi o mesmo barquinho. No primeiro barco eu não tinha visto muito problema, até porque o besta aqui imprimiu com um filamento transparente e não deu para ver os detalhes direito. Mas quando eu usei o Cura 5, a qualidade ficou bem melhor. O ponto mais crítico é aqui na proa, ou é polpa, não sei, em que aparecem uns defeitozinhos, e também apareceu no 5.6. Quando eu instalei o 5.0, esse defeito não apareceu. Inclusive na versão 5.6, ele levou 35 minutos e 18 para imprimir. E veja, meu objetivo era não mexer em absolutamente nenhum parâmetro. Como é que eu faço para imprimir do jeito que vem? Quando eu mudei para o 5.0 padrão, ele levou 32 minutos e 46. E quando eu coloquei ele a 600 mm por segundo, foi para 30 minutos e meio cravados. E a qualidade padrão do 5 ficou excelente. Quando eu botei a 600 mm por segundo, apareceu os mesmos defeitozinhos ali na proa. Inclusive, deixa eu nesse momento deixar a minha maior crítica, uma crítica construtiva. Eu estava procurando o profile e no site da FLSan não tem. Tem outros arquivos como firmware, tem o manual, mas o que a gente precisa para usar não tem.
Tem até um vídeo no YouTube que tem lá o link para você baixar direto do Google Drive deles. Eu baixei, era um arquivo com caracteres em chinês e o WinRAR não abriu. Simplesmente deu o arquivo danificado. Tentei até com o Zip Extractor, um extrator do próprio Google, também não abriu. Eu vi algumas pessoas deixando comentário. Eu até deixei um comentário pedindo o profile e pedindo para ajustar o link. O cara me respondeu, ajustei o link. Eu baixei, pau de novo. Se eles têm uma página que lá tem os arquivos para você baixar como manual e firmware, por que ele não coloca as coisas que realmente importam pra gente? De qualquer forma, eles me mandaram o profile do Prusa, o profile do Cura 5. Até porque no Cura 5 ele não tem a V400 por padrão. Você tem que instalar o profile por fora. Mas não precisa ficar com medo. O tio Theo tá aqui para ajudar. Quando eu tentei imprimir no Prusa, foi inclusive bem fácil de instalar o profile, por algum motivo ele não colou na mesa. E no meio da impressão ele descolou. Tentei duas, mas na terceira eu desisti. Eu sei, era só diminuir a velocidade da camada inicial, ou então aumentar um pouquinho a temperatura da mesa, talvez aumentar o fluxo, mas o que eu queria era saber como ele se comporta sem muita plug and play. Então por um tempo eu desisti do Prusa e fui tentar o tão falado Orca, que todo mundo está falando dele. Ele até tem um profile, só que o profile padrão fez o barquinho em 48 minutos e 5 segundos. Além de ter dado o mesmo problema, 18 minutos a mais do que eu tinha conseguido no Cura. A gente está falando de mais de 50% de diferença. Eu entrei no grupo do Facebook da V400, que lá o pessoal troca vários arquivos. E eu baixei um perfil do Orca, que trabalha 600 milímetros por segundo. Ele ainda demorou 40 minutos e 33. 10 minutos a mais do que o Cura padrão. Mas a qualidade ficou show, ficou sem aquele defeitozinho que tinha dado no Cura 5.6. Mas eu estava destinado a conseguir fazer os barcos em todos os fatiadores. Então eu fui tentar resolver a minha adesão da primeira camada com cola. Passa a cola bastão na mesa e manda imprimir. Só que na V400 não funcionou. Muito pelo contrário. Esqueça a cola bastão. Eu acho que isso aqui só serve para vidro. O filamento fica escorregando na base e não cola em nada. Aí depois que eu usei esses sprays adesivos, que eu ganhei de brinde quando eu comprei alguns filamentos, filé. Imprimi o barquinho no Prusa e sinceramente eu estou impressionado até agora. Sem óculos eu não consigo nem ver as linhas. A qualidade ficou tão impressionante que eu cheguei a me questionar, será que ele não está com 0.2 igual aos outros fatiadores? Mas não, todos eles estavam com 0.2 padrão, do jeito que veio de fábrica. Só que isso vem com um custo. No Prusa levou 45 minutos e 3 segundos para acabar essa maravilha. Então minha conclusão sobre os fatiadores é a seguinte: o Cura mais novo, esqueça por enquanto, até a FL-SAM autorizar ele. O Prusa eu vou usar quando eu quiser qualidade máxima. Muitos detalhes, algum tipo de personagem, alguma coisa que eu não queira ver as linhas. E o Orca, o que eu mais gostei foi da interface. Ele tem conexão IP direto com a impressora, então você não precisa nem salvar o arquivo. Lá do próprio Orca abre um pequeno browser, você já pode clicar em print, ele já manda o arquivo e começa a imprimir. Feito o Word e a tua impressora de papel. Então, até eu configurar o Orca, achar algum profile ou ajustar ele para ficar tinindo, sem o defeito da proa, com a qualidade parecida com o da Prusa ou parecida com o do Cura, eu migro para o Orca. Por enquanto, Cura e Prusa. Falando sobre o SpeedPad, ele é muito interessante, parece um tablet. Além da interface dele ser muito interessante e bem simples, tem um menu do lado que tem a temperatura da mesa e da cabeça e do lado alguns botões com interface bem intuitiva. Ele ainda pega um webcam, que você pode monitorar à distância a sua impressão. Do meu celular eu conseguia ver a webcam, só que eu não consegui fazer funcionar ou me conectar quando eu estou pela internet, apenas quando eu estou na mesma Wi-Fi. Então em casa eu posso acompanhar. Se eu estiver lá dentro deitado e quiser conferir se minha impressão está indo bem, tá de boa. Mas na rua eu ainda não consegui. Cheguei até a ver um post do pessoal falando que não recomenda porque você pode abrir o IP da sua impressora para qualquer um. Enfim, isso não é muito minha área, mas também eu não vejo muito uso para isso agora. A interface do celular e a interface do computador são bem completas. Você manda o arquivo, você manda imprimir, apaga o arquivo, renomeia. Dentro tem todas as estatísticas, você pode checar se o arquivo deu problema, se foi impresso, quantas vezes foi impresso, quanto tempo de duração. Você tem um histórico, pode alterar o G-Code.
Pode fazer um monte de coisa que eu não tenho nem capacidade para isso. Mas eu tenho uma outra crítica muito chata. No SpeedPad ele está me dando aqui as temperaturas, está me dando o deslocamento da cabeça, está me dando a velocidade do fan, está me dando quanto tempo dura, mas tem duas coisas cruciais que ele não me dá. Quanto tempo falta e quanto de filamento está usando ou quanto de filamento falta. O curioso é que pela web você consegue ver, ou pelo celular, mas direto no SpeedPad não. Por que, Biel? É só colocar ali, já tem a informação. ETA, tantos minutos. Vamos fazer aquela magia da edição de vídeo, que eu vou esperar essa luminosidade toda sair e de noite eu vou gravar o menu para vocês. No menu principal, nessa parte aqui da esquerda, tem dois gráficos de temperatura. Temperatura do extrusor, da cabeça aqui em cima, em roxo, e a temperatura da mesa. Atualmente as duas estão em 32 graus. Do lado de cá eu tenho 5 botões. Home vai fazer a cabeça para a posição inicial, ou seja, lá em cima. Aqui em temperatura eu posso já pré-definir a temperatura para algum filamento. É muito útil para quando a gente vai trocar ou simplesmente para quando você quer pré-aquecer enquanto você salva o arquivo. Já que ele demora uns 2 minutinhos para aquecer, às vezes eu uso isso, que ele já mantém aquecido, é o tempo que eu faço fatiamento e jogo o arquivo para cá. Aqui em ações é provavelmente o menu que a gente mais usa. Você pode mover. Então você pode dar deslocamento X, Y, Z. A parte de extrusão, eu tenho o controle aqui para trocar o filamento, é um menu que eu uso bastante. Aqui eu posso direto colocar a temperatura, por exemplo, PLA, aí ele vai começar a aquecer. Quando estiver quente, eu clico no Unload para tirar o filamento atual e depois no Load para colocar o filamento novo. Essa extrusão e o Retract serve para você injetar mais filamento ou retirar filamento. Deixa eu voltar aqui em temperatura e resfriar aqui em cooldown. No fan eu controlo a potência do ventilador, 0 a 100%. Macros eu nunca mexi. Desabilitar motor caso você queira mexer na cabeça manualmente, jogar ela para cima ou para baixo com a mão. Tem o console e o controle da luz. Aqui na luz, por exemplo, você pode ligar a luz da cabeça ou a luz da logomarca que está em cima. Em configuração, você tem algumas configurações iniciais, principalmente de bed level, configuração de rede, alguns limites. Confesso que eu só mexi nesses dois. Eu nivelei a mesa e conectei no Wi-Fi, só isso. E aqui em impressão, ele vai mostrar os arquivos que tem dentro da memória interna. Perceba como é importante os thumbnails. Que aí você já vê o que você quer imprimir aqui, ó. Quando você não configurou o thumbnail, ele fica com um símbolozinho que não quer dizer muita coisa. Olhando assim é mais fácil. Esse botão aqui, vermelho, ele é interessante, porque quando você clica nele, você vê o firmware. Tá aqui, ó, VL Sun Speeder, versão 1.4. O problema é que eu não consigo voltar. Mesmo que você clique aqui, não faz nada. Mesmo que você entre no menu, ele tem um menu de configuração de rede, algumas opções aqui. Não mexi em absolutamente nada, mas não tem nada aqui de especial. O problema é que eu só saio desse menu se eu reiniciar o firmware. Na hora que eu clico, ele desconecta o clipper e reinicia a impressora como se estivesse sendo religada do zero. Aqui eu tenho uma impressão que acabou. Então ela me mostra o thumbnail do que eu imprimi, o tempo total, as informações principais, velocidade média. Aqui algumas coisas relativas ao deslocamento, da temperatura atual, tanto da cabeça, que está em torno de 32 graus, quanto da mesa, que também está a 32. Vamos voltar para o menu principal ou recomeçar e refazer outra peça dessa. É uma coisa que eu uso muito. Meu objetivo aqui é tentar fazer o review mais honesto possível. E eu gosto sempre de apontar os pontos negativos, sejam eles pequenos ou grandes, para poder você decidir se vale a pena ou não para você. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é o fato das impressoras 3D não terem som. Eu nunca vi nenhuma com som e essa aí não é diferente. É um processo que leva tempo, minutos, horas. Só como ela é muito silenciosa, às vezes acaba e eu nem fico sabendo. Por que não colocar um blim? Micro-ondas tem, air fryer tem, forninho elétrico tem, mas impressora 3D não tem. Outra coisa interessante é a falta de gaveta.
Como é um modelo muito grande, tem muita eletrônica dentro, não tem espaço para ter gaveta. Eu tenho certeza que eles pensaram nisso. Porque os outros modelos dela, inclusive os mais simples, tem uma gavetinha. Se eles não colocaram é porque não tem espaço. Por que isso? Se você perder o nivelador, só comprando outro. Fora que você precisa das ferramentas de fácil acesso. Principalmente o alicate de cortar filamento. Só que, claro, a comunidade já resolveu isso. O pessoal já construiu uma base em 3D que você pode imprimir uma própria base para ela que ganha 2 gavetinhas embaixo. E eu não pretendo fazer, ela já é grande demais. Outra coisa que você tem que levar em consideração é o tamanho dela. Ela é imensa. Então é bom planejar um espaço bom para ela aí, principalmente na altura. No meu caso, por sorte, eu tinha esse espaço disponível que ela vai ficar aqui. Mas verifica aí direitinho se cabe. E por causa disso, a posição do rolo é meio incômoda, porque você tem que acertar o fiozinho lá de cima. Eu já me acostumei nesse 1 mês que eu tô com ela, mas é um processo que você faz sem ver, a não ser que ela esteja no chão. Outra crítica, que inclusive eu vi outros youtubers falando sobre isso, é porque no detector de filamento, ele nem sempre entra de primeira. Se o filamento estiver meio curvo, ele trava lá dentro, porque o caminho não é cônico, o caminho é reto. E quando chega lá embaixo, ele dá uma topadinha. É um saco. Mas eu me acostumei a, quando for colocar o filamento, eu pego a ponta e dou uma ajeitada para ela ficar retinha e ela entra de boa. Caso assim não entre, faça um cortezinho ali a 45 para fazer uma ponta, que aí você consegue colocar o filamento de boa. E quando chega na cabeça, você tem que tomar cuidado, porque o filamento entra, ele quando para, você acha que chegou na posição, mas não foi não. Ali é o extrusor. Você vai notar que você mexe um pouquinho e ele passa por aquilo até chegar no hot end. Quando chega no hot end é que você pode apertar o load. Mas isso você erra nas primeiras 2, 3 vezes, depois você pega o jeito, é feito apertar a embreagem do carro. Como eu tinha mencionado, as informações incompletas do SpeedPad, principalmente quanto tempo falta, eu acho que é um toquezinho que eles poderiam consertar isso no próximo firmware. Não deve ser nada complexo, afinal a informação eles têm. O Orca Slice, apesar de ser muito promissor, ele tem alguns problemas. Por exemplo, o thumbnail. Eu gosto de ver a miniatura para facilitar a minha escolha nesse monte de G-Code que está dentro dela. E no Orca você tem que fazer uma alteraçãozinha lá no G-Code padrão do Orca, para poder pegar a thumbnail. Eu descobri como é que faz, coloquei isso no Reddit, já ajudei até um americano lá que também estava procurando a mesma informação, mas não é uma coisa que vem padrão como no Prusa e praticamente padrão como no Cura. Outra coisa um pouquinho chata é que o slot do microSD dele é muito dentro do pad. Então você não consegue com o dedo empurrar o cartão. Você tem que usar uma chavezinha de fenda e por favor faça isso com cuidado para poder você empurrar o cartãozinho para dentro ali daquele espaço minúsculo. Com a mesma chave de fenda você vai lá e dá um clique para poder tirar o cartão. Eu dei uma apanhada, ainda bem que eu tive que fazer isso uma vez só. Isso me leva à minha maior crítica, talvez a minha única crítica séria. É que a FLSAN ela poderia juntar todos os arquivos para deixar o processo mais fácil, para o cara não ter que estar buscando isso. Se ele sabe que o Cura, o Prusa e o Orca são os mais famosos dentre os gratuitos, por que não já deixar isso pronto para o cara usar? E não mandar um pendrive com o Cura 4.1.3 de não sei quanto tempo atrás. Mas é para isso que Tio Theo está aqui. Eu quero ser um colaborador ativo da FLSAN V400. Então eu abri uma pasta lá no meu Mega, que eu vou tentar deixar tudo que eu encontrar, ou melhor, eu vou deixar só o filé do que eu encontrar, e tudo bem explicadinho para facilitar a sua vida. Eu quero fazer um vídeo de como fazer o update, como instalar o Cura 5 e configurar, e vou tentar deixar muito material, pelo menos se eu tiver tempo. Tanto é que nesse mês eu já fiz o SpeedPad, modelei, imprimi e disponibilizei os arquivos. Então por favor, se você tem perguntas, deixa aqui embaixo. E curta as perguntas que você acha interessante. Isso me motiva a fazer um vídeo respondendo aquela pergunta. Agora vamos lá. O que eu gostei nela? Nossa, tudo! Pelo preço dela, você não vai encontrar nenhuma nessa velocidade do tipo Delta, com essa robustez, com essa qualidade, que já vem com a base magnética, com nivelamento automático. Eu já estava pensando em fechar assim que ela chegou. Mas depois que eu aprendi a botar a temperatura do fan a 20% ali para o ABS, acabou meu problema. Nem sei mais se eu vou precisar fechar. Não tem absolutamente nada nela que eu sinto falta. Ela é grande, é robusta, imprime todos os materiais, a qualidade de construção é impecável, tem conexão Wi-Fi, tem suporte para webcam. Depois você pega o jeito nas primeiras vezes, o filamento é facílimo de ser trocado, imprime ABS com qualidade.
Inclusive, a minha filha pediu para mim um unicórnio. Eu coloquei em ABS mesmo, que é mais barato, mandei imprimir a 600 milímetros por segundo e a qualidade está inacreditável. Mas a Matricói tá fazendo unicórnio? Tá sim. Ah, entendi. Enfim, recomendo fortemente. O link vai estar aqui na descrição, entregando direto no Brasil. Agora vamos lá, vamos filosofar um pouco. Se você chegou até aqui e não tem uma impressora 3D, e você está vendo só porque gosta de mim ou porque é curioso, você deve estar se perguntando, para que você vai querer uma impressora 3D em casa? Tenta se perguntar o seguinte, para que você tem uma impressora de papel em casa? São diversos usos. No caso da impressora 3D, para mim, é uma forma de criar meus suportes, minhas coisinhas de organização, coisa para bit, para cartão de memória, para pendrive, suporte para fone de ouvido e tantos outros projetos que eu tenho em mente que eu simplesmente não vejo limite e fim. Para minha esposa, ela já está pensando nos objetos decorativos, alguns objetos para casa. Eu já fiz a fantasia do carnaval dela, que eu fiz uma tiara da She-Ra e a espada dela. Mas sem dúvida nenhuma, a melhor coisa foi para meus filhos. Essa impressora é o novo xodó da casa e eles estão alucinados. E eles não querem só a coisa pronta não, eles estão participando de todo o processo. Escolhendo as coisas nos sites, aprendendo a planejar, escolher qual que vai ser o melhor custo, o melhor acabamento, brincando com engrenagens. Estão aprendendo a ter paciência, planejamento de como vai imprimir, do que vai imprimir, montagem, colagem, toda a parte de geometria espacial envolvida. Meu filho já está querendo começar a modelar agora em 3D para fazer algumas coisas que ele quer. Eu, como modelador, fico morto de orgulho. Fora que tem outras habilidades que estão nascendo. Coisas relacionadas à pintura, motricidade fina. E não foi com um deles não, os três estão encantados. Virou um novo hobby da casa a gente brincar de pintar essas miniaturas. É uma daquelas diversões pai e filho que o pai não faz por obrigação. É realmente extremamente divertido imprimir e brincar com essas coisas com seus filhos. Eu só espero que a visão espacial do meu filho só melhore com isso. E para finalizar, eu queria deixar meu agradecimento a Paulo Marcondes, que me indicou a FLSAM para fazer o review, que eu aceitei esse desafio com muito prazer, e a FLSAM por ter mandado. A vocês todos, muito obrigado, de coração. Eu simplesmente estou apaixonado por essa impressora. É isso, gente. Desculpa o vídeo longo, mas eu queria tentar deixar o mais completo possível. Vejo vocês na próxima. Não deixe de se inscrever, deixe seu joinha e um abraço. Acabou outra.